E aí, nesse período de sé vacante, a coisa mais importante que precisa acontecer é, primeiro, providenciar os funerais do Romano Pontífice. E isso fica por conta principalmente do Camerlengo. Ele guia esses processos da morte do pontífice e o Camerlengo cuida particularmente. Depois, nós temos, por parte do decano do Colégio dos Cardeais, a convocação de todos os cardeais para Roma. Então, todos os cardeais do mundo inteiro são comunicados, em primeiro lugar, são comunicados da morte do pontífice e depois, em segundo lugar, são também convocados a comparecer a Roma para o conclave. Os cardeais, nesse momento, dada a sé vacante, os cardeais então se dividem também em dois grupos. Os cardeais eleitores e os não eleitores. Ou seja, os cardeais eleitores são aqueles que podem eleger o Papa. E os não eleitores que não podem. O que determina isso? A idade. A idade. Um cardeal, para poder tomar lugar na eleição do Papa e eleger o Papa, e votar na eleição do Papa, ele precisa ter menos de 80 anos. Os cardeais com mais de 80 anos não participam da eleição. Eles são convocados, podem ir a Roma e participam de tudo o que acontece, mas não da eleição. Da eleição, não. Uma última informação ainda sobre os funerais do Papa. Os funerais do Papa acontecem logo após a sua morte, alguns dias, porque tem que se dar tempo para que o povo, né, os fiéis, possam prestar uma última homenagem ao Romano Pontífice que morreu. E aí então é marcada a data da missa Ezequial, a missa de Requiem e o sepultamento. Então nós vimos agora, no último dia 26, houve a missa Ezequial do Papa, presidida não pelo decano, não pelo Camerlengo, mas presidida pelo decano do Colégio dos Cardeais, como é de praxe. E depois também o sepultamento do Romano Pontífice, que o Papa Francisco decidiu, diferentemente de tantos outros, decidiu ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Fica dentro de Roma, mas é em outro lugar que não seja a Basílica. Não quis ser sepultado na Basílica de São Pedro. E aí, então, começam, a partir da missa do dia das exéquias do Romano Pontífice, começam o tempo chamado Novendiali. São 9 dias de oração pelo Romano Pontífice, pelo Papa. 9 dias de luto, claro, ainda guardando luto pela sua morte, mas a cada dia, na Basílica de São Pedro, é celebrada a missa em sufrágio da alma do Papa falecido e também de homenagens a ele. A cada dia, um cardeal celebra essa missa. Esses cardeais foram escolhidos previamente pelo Papa. O próprio Papa deixa claro sua vontade sobre quem seriam os cardeais a celebrar, a presidir essas santas missas. Terminados esses 9 dias, então já se providenciará a eleição do Papa para aquilo que, no momento que é chamado, o conclave. Para o conclave, primeiro é necessário que todos os cardeais eleitores cheguem a Roma. Então, todos os cardeais eleitores precisam chegar a Roma. Para um cardeal não chegar, ele precisa justificar a sua ausência no conclave. Dizer que não poderá estar no conclave. Ou que ele não consegue chegar a tempo do início do conclave. Quando deve ser o início do conclave? Entre 15 e no máximo 20 dias após a morte do pontífice. Aí precisa começar essa reunião, o conclave. Como todo mundo já deve ter escutado falar, conclave vem de conclaves, que significa trancado à chave. Porque justamente é o que acontece com os cardeais, eles ficam trancados à chave. De fato, né? Trancados à chave
na capela, mas ficam ali realmente retirados para a eleição do novo sumo pontífice. Durante o período que precede o conclave, acontecem no Vaticano as reuniões dos cardeais. Então, as reuniões dos cardeais que têm o intuito de deliberar assuntos que tenham chegado, que sejam de máxima urgência, ou de organizar tudo aquilo que diz respeito aos funerais do Papa e depois a preparação para o conclave. Essas reuniões são chamadas de congregações. As congregações podem ser de dois tipos diferentes. Existem as congregações particulares e as congregações gerais. As congregações particulares, elas são levadas adiante por 4 cardeais. Preside essa congregação, essa reunião, o cardeal Camerlengo, e junto dele, 3 cardeais. Um da ordem dos bispos, um da ordem dos presbíteros e um da ordem dos diáconos, como nós já vimos sobre isso. Eles são sorteados e então vão fazer parte desse grupo. Qual que é o objetivo dessa congregação particular, dessa reunião desses 4 cardeais? Ajeitar as coisas. Então, aquilo que são os assuntos práticos do dia a dia, daquele período especificamente ali no Vaticano, eles que vão deliberando, organizando todas as questões mais práticas para tanto o funeral do Papa quanto o início do conclave. E depois as congregações gerais. As congregações gerais são todos os cardeais. Quem preside a congregação geral é o decano do colégio, e o objetivo dessas congregações é discutir, conversar, partilhar e tomar decisões relativas a assuntos mais importantes, de maior relevância naquele período. Seja também relativos à morte do Papa, seja o conclave que se aproxima, questões que vão chegando. Então, o decano não toma decisões só. Ninguém, na verdade, toma decisões sozinho nesse período. Todas as decisões são colegiadas. Existem pequenas decisões que são isoladas, são coisas técnicas. Mas aquilo que precisa de um discernimento para se decidir, tudo isso vai ser sempre apurado por um grupo, por uma assembleia, uma congregação, nesses casos, né? Ao final do período estabelecido pela lei canônica, que inclusive existe um documento de João Paulo II que rege a eleição do novo pontífice, que rege toda essa dinâmica que nós estamos falando aqui. Esse documento é uma constituição apostólica de João Paulo II, justamente, que se chama Universi Dominici Gregis, que inclusive a parte dessa Constituição que se refere ao conclave é lida na primeira congregação geral dos cardeais, para que eles saibam qual é o procedimento que precisa ser tomado. Bom, e daí os cardeais todos reunidos em Roma, na data estipulada pelo colégio inteiro, vão dar início ao conclave. A primeira ação do conclave, a primeira atividade, podemos dizer assim, é a missa na parte da manhã. Então, pela manhã se celebra uma missa na Basílica de São Pedro, na Basílica Vaticana, presidida pelo decano do colégio, e contando com todos os cardeais presentes em Roma, e a afluência do povo de Deus, claro, e é a chamada missa Pro Eligendo Romano Pontifice, que significa a missa pela eleição do Romano Pontífice, pela eleição do Papa. Então, essa Santa Missa é celebrada, e depois, na parte da tarde, então começa a introdução no conclave. Então, a primeira coisa é uma procissão, então os cardeais todos se reúnem em um determinado ponto e vão em procissão dali até a Capela Sistina. Todo mundo conhece, né? A Capela Sistina, aquele monumento de arte, já vai ter sido preparada para isso, e lá então os cardeais se reunirão para fazer a votação.
Então eles vão em procissão e durante essa procissão canta-se alguns salmos e principalmente se canta a ladainha de todos os santos, clamando a intercessão dos santos de Deus por eles, para que eles possam eleger aquele que está no coração de Deus. Quando todos estão dentro da capela, nos seus devidos lugares, lá então os cardeais vão, antes de mais nada, prestar um juramento. Esse juramento é um juramento que diz respeito à certeza, ou seja, aquilo de fazer a coisa certa durante aquele período, de realmente nomear e eleger aquele que eles acreditam deva ser o Papa. E também o segredo, e guardar o segredo de tudo aquilo que aconteceu durante o conclave, porque de fato o conclave é uma reunião secreta. Os seus detalhes, as suas circunstâncias, a própria circunstância da eleição do Papa não devem ser reveladas. Tudo isso é importante, para o próprio governo da igreja isso é importante. Então, de também manter o segredo. E todos eles vão fazer isso depois, num determinado momento, pedindo a graça de Deus, a ajuda de Deus. Então, eles vão colocar, nós vamos ver, todos eles um a um, lá dentro da Capela Sistina, vão pôr a mão sobre o livro dos Evangelhos e vão pedir que me ajude. E eu, fulano, cardeal e seu sobrenome, assim eu prometo, assim eu juro, e que Deus me ajude por estes santos evangelhos que toco com minhas mãos. Depois que todos já fizeram já prestaram o seu juramento, uma última oração por parte do decano do Colégio dos Cardeais, então o conclave começa. Como começa? Primeiro com o convite do mestre de cerimônias do Vaticano, que vai dizer o extra homines. Significa todos fora. Literalmente, todos fora. Então, para fora da Capela Sistina, todos que não são os cardeais eleitores. Todos devem sair. Então, todos vão saindo, porque lá estão os cardeais não eleitores, outros padres, outros membros da hierarquia do Vaticano e tal, estão lá dentro. E naquele momento, todos devem sair, porque apenas os cardeais permanecem ali na Capela Sistina. Então, e depois ele vai, tranca essa porta, ele mesmo vai, fecha a porta, tranca ela por dentro, e depois ele mesmo sai por outra porta, que também dá lugar à estrutura externa da capela. E os cardeais permanecem, então, sozinhos na Capela Sistina. Durante a votação, não há ninguém além dos cardeais eleitores dentro da capela. Eles fazem o que precisa ser feito, se organizam, mas apenas os cardeais eleitores estão dentro da capela nos momentos de votação. E aí, depois, então, tem esse lugar chamados escrutínios, que são as votações. As votações, elas são estipuladas para acontecerem 2 em cada período do dia. 2 na parte da manhã, 2 na parte da tarde, e isso até que se haja um consenso, até que se chegue a um eleito. Como acontece, então, o escrutínio? Bom, todos devem votar. Todos os cardeais eleitores presentes no conclave devem votar. Então, tanto é verdade que existe a possibilidade do voto dos doentes. Então, o cardeal está doente ou adoeceu, pegou uma gripe muito forte, ou então não está muito bem, não está nada bem, ele está se sentindo mal e tal, então ele não está na capela, ele está no quarto dele, né? na sua acomodação. Então ele está lá e de lá ele participa da votação. Como é feito isso? Na hora da votação, 3 cardeais fazem os seus votos e depois vão buscar os votos numa caixa vazia, vão buscar esses votos dos cardeais que não puderam comparecer, não podem estar lá na Capela Sistina. Como que é depositado o voto? Então, os cardeais, numa determinada ordem já estabelecida, os cardeais, eles, diante de si, cada um tem o seu lugarzinho, né, lá dentro da capela, diante de si ele tem uma folha, na verdade são 3 por escrutínio,
ele tem uma folha escrito elejo para sumo pontífice. E o lugar vazio, em branco. Ali ele vai escrever o nome do cardeal que ele acha que deve se tornar o Papa. Ele escreve o nome desse cardeal, dobra 2 vezes, depois ele, na hora certa, no seu momento de fazer isso, ele se levanta, vai até a frente onde há uma urna. E sobre essa urna, na parte de cima dessa urna tem uma abertura, e em cima dessa urna tem um prato, um pequeno prato dourado, o que lembra muito a patena que usa na missa, né? Então, um prato dourado. Ali ele, diante, né, daquelas pinturas, diante do crucifixo, do altar, ele proclama que eu, diante de Cristo e da minha consciência, escolho aquele que acredito que deva ser o novo Papa. Coloca em cima desse prato e do prato ele joga dentro dessa urna. E isso todos os cardeais vão fazendo um a um. Se há cardeais enfermos, portanto, é preparado então uma pequena caixa para recolher os votos deles. 3 cardeais são sorteados para poder ir buscar. Esses cardeais, antes deles pegarem essa caixa ela é mostrada para todos os cardeais, para que eles vejam que ela está vazia. Depois ela é fechada com cadeado, a chave fica na Capela Sistina e eles vão buscar os votos, e esses votos vão entrar por uma pequena abertura nessa caixa. Os votos vão ali dentro, eles trazem os votos, abrem, mostram a caixa com os votos dentro e depois sim, esses votos são abertos, junto com os demais. Como que é feito isso? São sorteados também pelo sorteio, sorteados 2 trios. São sorteados os cardeais escrutinadores e os cardeais revisores, 3 para cada. Os escrutinadores ficam numa mesa diante dessa urna e depois que todos votam, então eles vão ler e anotar os votos que foram dados. Então, o primeiro cardeal pega a cédula, confere, mostra para o segundo, que confere, e o terceiro também confere. E aí, se pronuncia em alta voz o nome que está ali naquela cédula, que está ali naquele papel, e aí já é um voto para aquele cardeal. Depois, esses votos todos são guardados ali e depois são ligados por uma linha com agulha. Uma linha com uma agulha vai atravessando todas as cédulas, todos os votos, um a um. E esses votos, portanto, depois eles são lidos um a um e vai se fazendo a contagem. Terminados a contagem, eles são revisados pelos 3 cardeais revisores, que agora vão olhar e vão conferir de novo, cédula a cédula, o voto que foi dado e o que foi marcado, para que realmente você tenha segurança do número exato de quantos votos cada cardeal recebeu. Quando se tem a eleição do Papa? Quando um cardeal recebe 2/3 dos votos dos cardeais eleitores, dos que estão ali elegendo. Isso é chamada maioria absoluta. Precisa ser 2/3 dos votos. Não tem como ser 50% mais 1, ou seja, metade mais 1. Não tem como. Tem que ser 2/3 dos votos. É a maioria absoluta. Leve o tempo que levar. Porque precisa realmente ter esse consenso do colégio ao eleger o novo sucessor de Pedro, o